cada rosto é único e a gente tem que ressaltar a beleza de cada um da maneira que dá. Tem coisas de nariz que eu vou conseguir melhorar, tem coisas que eu não vou conseguir. Então a gente vai até onde dá, mas muito mais do que seguir os padrões de deixar todo mundo bonito, é mostrar para aquela pessoa que, ó, talvez tu não vai ficar igual a Angelina Jolie, porque o teu Sim. lábio não comporta essa quantidade de produto, né? Então explicar para elas, tratar bem dessa expectativa, né? E realçar a própria beleza dela. É isso aí, pessoal. Estamos começando mais um Jogando pra plateia. Jimmy, estamos num lugar diferente. De novo. De novo. A gente vai deixar o pessoal jogando pra plateia maluco, né? Mas por que isso? Porque a gente tá preparando novos espaços, novos lugares. A gente tem muitas novidades vindo por aí de estúdios em que a gente vai estar presente. E a ideia agora é a gente estar presente em mais lugares aí interessantes para vocês acompanharem o nosso conteúdo. Muito legal. Jimmy, quem é a convidada especial de hoje? Hoje a gente está recebendo uma convidada mega especial, a doutora Luísa Caser, que é farmacêutica, especialista em harmonização facial, estética. Ela realmente tem o dom de fazer com que as pessoas se sintam melhor com elas mesmas. E a gente vai entender tudo isso hoje. Muito obrigado pela tua presença, Luísa. Obrigada também pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês. Que legal. Bom. A gente adora conhecer a história dos nossos convidados, Luísa, e acho que é legal começar entendendo, assim, né? A gente na conversa anterior, antes de iniciar o papo, comentou dessa história do dom, assim, da capacidade de se inspirar e fazer algo que, pô, esse realmente é meu propósito. E você comentou isso. Desde pequena, tu tinha esse olhar pra estética, assim? Desde pequena eu sempre gostei muito de cosméticos, beleza, maquiagem, né? E acho que foi um dos motivos da escolha da minha faculdade. Também desde pequena eu sempre mexi muito com artesanato, então coisas com a mão, por causa da minha mãe, né? Sim. Então eu sempre tive bastante contato com arte. E o primeiro procedimento estético que eu fiz, que foi numa colega minha, no meio da nossa pós, ficou tão perfeito, foi tão maravilhoso, que eu falei assim, não, eu nasci para fazer isso. E eu quero seguir fazendo isso, assim. Então deu muito certo. Isso na que tinha falado, fizesse farmácia? Eu fiz farmácia, na Federal. Depois de uns 10 anos de farmácia, que eu já estava atuando no mercado 10, 12 anos como farmacêutica, né? Eu trabalhei em farmácia de manipulação por um tempo. Depois eu comprei a minha própria farmácia. Fiquei 10 anos gerenciando essa farmácia, uma farmacinha pequenininha de bairro, bem à moda antiga. Aquela que tu podia tomar uma injeção. Isso, exatamente. Então eu já aplicava ali algumas medicações. E daí no meio disso eu comecei a procurar então algo mais, algo diferente, que eu fui então para estética. A farmácia ela tem um pouco de comércio e um pouco de conhecimento médico, tem uma mistura desses elementos? Tem, que eu digo que a farmácia é moda antiga, né? Antigamente a gente ia na farmácia para se consultar, e o farmacêutico, o especialista ali, né, ele dava a medicação, fazia toda a atenção farmacêutica, Orientava. né? Orientava. E eu fiz muito disso ali na minha farmácia. Então eu tenho clientes da farmácia que viraram meus pacientes até hoje. De tanto que eles confiam em mim. Tem uma que diz, o meu filho nunca foi no médico. Eu só trago ele aqui pra Luísa. Nossa. E isso vem da experiência também, de acompanhar vários casos, o estudo, o conhecimento. E é uma coisa que se perdeu um pouco ao longo do tempo, né? Esse farmacêutico clássico, assim, tem poucos ainda. Foi se perdendo, acredito também por causa das grandes redes, né? Então o farmacêutico hoje ele é uma obrigação dentro da farmácia. Mas essa pessoalidade, esse vínculo que a gente tinha com o cliente, com o paciente, de entender todo o histórico médico dele, das doenças, o que toma, o que não toma, e as reações desses medicamentos, né, as reações das doenças, toda a fisiologia envolvida, não se tem mais tempo hoje, né? O farmacêutico não faz mais isso hoje, ficou muito impessoal. Sim. E era isso que eu fazia muito lá na farmácia. Ficou muito self-service a farmácia, né? Ficou tu entra, é um supermercado, tipo um americano, assim, tu vai lá, compra as coisas e vai embora. Exatamente. E tanto que nos Estados Unidos tu nem vê a cara do farmacêutico, né? Sim. Então ficou muito comercial tudo isso. E daí perdeu-se toda essa atenção farmacêutica que tinha mais antigamente, né? No curso de farmácia, tu já existe alguma coisa relacionada à estética? Já tem algum elemento, alguma matéria que já direcione o profissional para esse caminho? Olha, não sei como é que tá o currículo hoje, tá? Eu sei que hoje ele é generalista, diferente do meu.
Mas o que a gente tem, a nossa base é muito boa. Eu digo que eu gostei tanto do meu curso de farmácia que eu faria tudo de novo. Sério? Então a gente tem uma base muito grande de anatomia, toda a fisiologia, histologia, que é o estudo das nossas células, dos nossos tecidos, da pele, né? Então, tudo isso a gente tem bastante nos 3 primeiros anos da faculdade. E daí depois começa a divergir um pouquinho mais para bioquímica, para análises clínicas, né? Nos últimos 2 anos. Mas a base principal farmacológica também. Então, toda a ação dos medicamentos no corpo, o sistema nervoso central, a gente tem bastante farmacologia. E eu acho que isso tudo me agrega hoje na minha prática clínica, Sim. né? Eu acho que talvez o ponto que o Jimmy está comentando é a questão do enfoque da estética, né? A gente tem aquela visão que a gente vai para a farmácia porque está doente, que tem que comprar um remédio para se tratar, né? Digamos assim. Não tem tanta visão cosmética da coisa. Então, visão de, digamos, de chegar a ficar mais bonita, ficar mais, tratar alguma coisa que é apenas estético, teoricamente. Isso foi uma das minhas grandes mudanças que eu busquei na transição de carreira, foi que realmente é um pouco isso, né? A gente vai na farmácia, o cara vai lá comprar um remédio, ele não tá feliz que ele tem que comprar um remédio. Pois é. Né? Ou ele tá doente. Ou tá com alguém doente em casa. Ou ele tá gastando um monte num remédio caro. Isso. Né? E hoje eu trabalho, a pessoa que vai lá no meu consultório, ela vai porque ela quer se sentir melhor. Então, são sonhos, né, que a gente realiza, assim, através ali da harmonização, de embelezar, de gerenciar o envelhecimento. Então, é uma outra linha que é muito mais prazerosa, né? Uhum. Com certeza. Mas não sei se foi bem isso que tu me perguntou. Não, acho que o ponto que eu estava comentando é a questão digamos que a farmácia teoricamente tem esse enfoque muito na parte ainda da doença, no sentido de chegar e fabricar uma vida melhor para as pessoas. Talvez até então, acho que hoje mais, mas até então a pessoa não ia à farmácia buscando melhorar esteticamente. Buscando saúde também, né? Exato. Porque, na verdade, os medicamentos, eles tratam sintomas, né? Isso. E não a saúde em si. Um pouquinho da farmácia que vai mais para a questão da beleza é a farmácia de manipulação. Ali a gente tem uma gama maior e uma possibilidade maior também. Eu lembro quando eu trabalhava na farmácia de manipulação, faziam fila, não, eu quero que ela me atenda, porque ela faz uns cremes legais, ela faz uma... Então eu fazia muitas fórmulas, assim, sou apaixonada. Essa alquimia, assim, de misturar as coisas também é outra arte, assim, tu não aprende isso... muito, tem que estudar muito para saber o que combinar, né? Tem que estudar bastante, tem que estudar porque, principalmente quando a gente vai mandar manipular um ativo, bem rapidinho, 2 exemplos. Se eu vou passar uma vitamina que é oleosa, eu não posso botar junto com um fitoterápico que é extrato seco. Entendi. Porque vai dar interação ali na cápsula, né? Então, o ideal é a gente fazer separado. Com os cremes, por exemplo, cada ativo ele tem um pH de ação diferente. Então, se eu botar um ácido com uma base, um dos dois vai se anular. Entendi. Entende? Aí daí não vai dar o resultado. Exato, a gente perde a ação. Então, isso é bem importante, assim, na hora de prescrever com efetividade, né? E se a pessoa também não souber fazer, ela pode até causar um mal pra quem tá usando, né? O cara passa um creme no rosto e... sim, pode dar uma alergia, alguma reação exacerbada, né? Um pH muito baixo, exatamente. Tu gosta dessa alquimia, assim, de misturar os elementos? Porque é um negócio meio mágico, assim, né? Meio místico, meio... Eu adoro. Ninguém sai do meu consultório sem uma receitinha, entendeu? Eu adoro fazer isso com os pacientes. E eu acho que complementa muito os meus tratamentos. Né? Então, quem vai fazer hoje bioestimulação de colágeno, por exemplo, eu prescrevo um colágeno. E daí é um assunto bem polêmico. Sim. Porque... Só que eu explico para elas, eu prescrevo esse colágeno como fonte de proteína para vocês. Eu preciso que o teu corpo tenha esses aminoácidos específicos para garantir que esse sinalizador que eu coloquei hoje em ti, ele vai poder completar toda a cadeia dele. Né? Então, eu prescrevo colágeno, vitaminas específicas, que às vezes a gente está com essas vitaminas um pouco defasadas também, e isso ajuda muito no tratamento. Sim. A gente vê diferença, sabe? Do que tomou, da que não tomou. Sim, e é interessante porque tem o lado natural também da coisa, né, que às vezes a pessoa, na manipulação, ela busca algo que não é totalmente industrializado, e eu acho que o cuidado com a pele, salvo engano, mas acho que é o maior órgão do corpo humano, né, e a gente dá pouca atenção pra pele.
as pessoas no geral, né? Às vezes não vão pra praia, não usam um protetor, né, correto, um filtro, ou mesmo no dia a dia, um negócio que a pessoa acha que só começa a dar atenção quando vai ficando mais velha. Quando começam a aparecer umas Exato, ruguinhas, né? quando pé de galinha canta a Ferrari, daí o cara... É mais difícil mesmo. Eu acho que hoje em dia, com toda essa industrialização em massa, tudo, é tão difícil a gente ter uma alimentação bem balanceada, bem saudável, né? E focar um pouquinho mais nesse natural. Os cosméticos também agora têm uma pegada sem conservantes, sem derivados do petróleo, né? Mas antes tinha muito disso, maquiagens, tudo, então é um pouquinho difícil. Tem que ter um cuidado a mais, né? E não é todo mundo que tem. A gente vai muito pela praticidade, pelo dia a dia corrido, né? Sim, quer resolver rápido. Tu tava lá na tua farmácia empreendendo, não sei quanto tempo tu ficou com a tua farmácia? Fiquei quase 10 anos. Quase 10 anos. E em que momento tu olhou e falou assim, não quero mais fazer isso, quero buscar outro mundo, outro universo? Então, foi legal que foi uma experiência que eu tive. Eu fui num profissional, fiz a aplicação de Botox. Mentira, tu foi paciente? Isso, eu fui a paciente. E eu lembro que eu tinha 27 anos, mas eu tinha uma ruguinha aqui que a família inteira tinha, sabe? Sim. Então eu já queria prevenir e fui. E eu lembro que 3, 4 dias depois, quando o Botox estava fazendo efeito, eu tava me sentindo tão bonita, tão bem, tão feliz. Eu me olhei no espelho assim, ó. Nossa, eu preciso trabalhar com isso. Uhum. E daí eu comecei a ir atrás de cursos, de especializações voltadas para a área da estética. Isso te causou um impacto, assim, que tu olhou e falou, cara, eu preciso que outras pessoas sintam isso. Exatamente. E se eu tenho o poder, né, de fazer isso, e se eu posso ser habilitada para fazer isso, por que eu não vou fazer isso, né? Claro, 10 anos de comércio, eu tinha dificuldades, as grandes redes estavam chegando, já tinham chego, né? A tua farmácia era aqui em Floripa? Era, Uhum. Todo mundo conhece. Todo mundo conhece? Era ali na Duarte Schutel. Ah. Que é uma rua bem conhecidinha ali, de passagem, né? Uhum. Então, eu já era bem conhecida pelas minhas aplicações. Tinha gente que vinha do Campeche, da Trindade, São José aplicar comigo. Mas medicação, né? Sim. Só que tinha as dificuldades, porque uma coisa que eu nunca conseguia era bater o preço das grandes redes. Imagino. Isso pra mim era... A minha demanda era muito menor que a deles, né? Então eu sempre busquei... Eu lembro que eu tinha uma escova de dente que custava R$35. E eu vendia um monte. É aquela da cerdas suíças. É, a Suíça, exatamente. E eu fui uma das primeiras farmácias a ter essa escova. Só que eu tinha que fazer um pedido mínimo assim, ó. Absurdo. Gigantesco. E eu pedi todos os modelos da linha. Uhum. Então tinha modelos que só tinha na minha farmácia. Até porque elas são coloridas, bem divertidas. Sim, então elas pessoal... têm o casalzinho, o coração. Bem legal. E eu vendia um monte dessa escova. Então as pessoas já iam lá porque elas sabiam que tinha produtos diferenciados, produtos de qualidade. Eu testava os produtos, eu gostava de experimentar, né? Sempre gostei de tudo isso. Então eu sabia indicar qual era o cosmético certo, o creme para aquela paciente que ia ser legal. Daí então eu sempre busquei fazer ações para divulgar esses produtos, né? Entendi. E aí, mas mesmo assim tu via dificuldades na operação, na continuidade do negócio. E aí tu começou a estudar essa transição. Só que, claro, como é que tu executou isso, assim, falando do ponto de vista de negócio mesmo? Porque tu tinha que ter uma dedicação no teu comércio ali, ao mesmo tempo tu tinha que ter tempo para estudar e para construir um outro negócio. Tu não necessariamente transformou a farmácia nisso, teve que começar um outro negócio do zero. Exatamente. Assim, ó, foi de certa forma natural, tá? Mas foi um ano inteiro dedicado para isso. Então, quando eu comecei após a especialização em harmonização facial, era um final de semana por mês. Eu vi que eu precisava acelerar um pouquinho, que eu já não era mais tão novinha, né? Então, eu precisava acelerar um pouquinho esse processo. Então, um final de semana por mês eu fazia pós, e um final de semana eu fazia algum outro curso de especialização. Nesse meio tempo, na farmácia, eu contratei mais uma funcionária para poder ficar me substituindo um pouco. E daí, quando eu terminei, eu comecei a atender no consultório. Entendi. Então, eu já tinha 2 funcionárias, já tinha terminado todos os cursos, estava já fazendo as aplicações, porque os próprios
clientes da farmácia já queriam, já confiavam em mim, no meu uma cartela de trabalho. clientes. Exatamente. E eles já me conheciam e já confiavam, né? Então foi muito natural, assim, eu comecei a fazer a aplicação de Botox, e eu tinha uma rotina de a cada 15 dias, durou um mês. No outro mês era uma vez por semana, só foi crescendo exponencialmente. Um indicando o outro, um indicava o outro. E daí realmente chegou uma hora em que eu já não conseguia mais manter os dois. Tá? Eu já estava deixando de atender no consultório para ter que ficar lá na farmácia cumprindo hora de balcão, como a gente diz, né? Pois é, e o comércio é assim, né? É a famosa barriga no balcão, tem que estar lá, né? E o comércio é um pouco dessa escravidão, assim. Sim. Eu levo um pouquinho disso, porque farmácia, tu tem que estar aberto para poder vender, né? Tem que abrir às 8 horas, fechar ali tal às hora. 8 horas, tu tem que estar aberto no final de semana, porque a gente nunca sabe quando que vai precisar de alguma coisa. Sim. Meio de urgência também, né? Claro, claro. Qualquer atividade de comércio, basicamente, é isso, né? Você ficar praticamente esperando as pessoas aparecerem na frente da sua loja. E se tu não tá aberto, tu não vai vender. E o comércio vive disso, né? Ele tem que estar sempre bem disposto para poder fazer com que a pessoa ficar tão contente a ponto de voltar no outro dia, numa próxima oportunidade. Lembrar de ti, né? E voltar lá, exatamente. Difícil. Era muito difícil. Então, eu tive que fazer essa escolha, né? E daí eu botei a farmácia à venda. Legal. E nisso veio a pandemia. Ah, meu Deus, nossa. bem na hora. Então tu botou a farmácia à venda ali em 2020, 2019? Foi, 2019. Isso, daí demorou um pouquinho na virada ali de 2020, que foi o que começou a pandemia. Só que assim, dizem que negócios a gente vende ou quando tá muito embaixo ou quando tá muito em alta, Exato. né? E daí eu tive a sorte de vender em alta, porque no começo da pandemia, a demanda aumentou. O que mais vendia? Sim, remédio, máscara. O povo chegava, ele pedia 3, 4 do soro para limpar, né? Ainda mais que tinha o álcool gel. Tinha aquela atmosfera de vai acabar, né? Então o pessoal começou a estocar um monte de coisa. Papel higiênico. Isso, exatamente. E o medo de acabar, né? Todo mundo desesperado. Então, assim, foi o melhor faturamento da farmácia. Foi ali no começo. E daí já tinha uma pessoa interessada e essa pessoa, opa, é agora que eu vou de vez, né? Que legal. Mas que o universo ajudou, então. O universo ajudou, as coisas foram todas se encaixando, graças a Deus. Deixa eu entender um pouquinho o que é a harmonização facial, porque tu falasse de Botox. Botox faz parte disso? Isso é um guarda-chuva que envolve tudo isso? Como é que a pessoa define isso? Isso, exatamente. Assim, quando a gente fala em harmonização facial, ele é um conjunto de procedimentos que a gente pode estar fazendo no rosto, principalmente para trazer proporções, né? Eu vejo esse nome de harmonização com proporção, que é muito do que a gente faz. Mas não é só isso, né? Então, o que eu vou englobar? Todos os procedimentos que eu vou fazer de gerenciamento do envelhecimento, de embelezamento, né? O preenchimento, o bioestimulador de colágeno, as tecnologias, que hoje tem cada vez mais tecnologia. Tudo isso vai envolver a harmonização facial. Ele normalmente trabalha muito esse lado do lado externo, né? Digamos, a superfície da pele é muito tratar essa questão, digamos, a parte, por exemplo, óssea e coisas assim, são coisas que são mais internas. Teoricamente, isso não tem nada a ver com isso, em princípio. A gente não faz, por exemplo, um enxerto ósseo, né? Mas a gente consegue remodelar todo um rosto através dos produtos, né? Do ácido hialurônico, por exemplo, que a gente tem disponibilidade hoje. Tá, então tem as limitações, tem casos, por exemplo, que é só cirúrgico, que a gente não vai conseguir chegar no resultado que o paciente quer, e isso é muito importante a gente falar para eles e explicar, né, até onde vai a harmonização facial. Mas a gente tem uma gama enorme de possibilidades e de melhorias que a gente pode fazer externamente, né, mais superficialmente, mas que também é importante que o corpo daquele paciente esteja saudável. Então, eu sempre falo que a estética, ela trata pacientes saudáveis. Sim. Se aquele paciente tem uma doença crônica mais grave, né? Se ele tem um problema de cicatrização, como um diabético tem que tomar mais cuidado. Problema do coração, a gente tem que ter esses cuidados. Então, tem que olhar para dentro também, porque senão não responde. É porque em cima dos ossos tem um conjunto de tecidos que teoricamente fazem um enchimento, né, da pele, né, vamos dizer assim. A gente tem o osso, depois tem o músculo e tem o ismás, que é o tecido subconjuntivo, que é onde tem a gordurinha, onde está passando ali toda
a vascularização do tecido. E que acaba desenhando o perfil do rosto, vamos dizer assim. E que vai dando perfil, que são os colchinhos de gordura que a gente tem. Mas a base óssea também vai dar o desenho do rosto, né? Grosseiramente, ele vai dar a base. Ele dá a base, exatamente. Ele dá a sustentação, né? Uhum. E daí depois vem a musculatura. Tem gente que tem um músculo mais proeminente, mais forte. Tem gente... aquele rosto de Johnny Bravo, assim, né? Com o queixo bem... Exato. Tem gente que tem um masseter mais saltado mesmo. Ou, por exemplo, esse músculo aqui, que é o corrugador, né? Tem gente que tem ele... Tanto homens quanto mulheres, né? Não necessariamente o homem tem mais forte. Mas bem proeminente. Então, e daí depois a gente vai tendo as outras camadas. Então é um conjunto, né? Que vai formar aí o formato do rosto de cada um. E essas intervenções, teoricamente, trabalham esses tecidos mais próximos da pele. Então, a pele e abaixo? Na verdade, a gente consegue chegar até a base óssea, tá? Então, desde ali, dependendo da camada que eu vou usar um produto diferente. É tudo ácido hialurônico, por exemplo, tá? Mas se eu tô em base óssea, eu vou usar um mais denso, porque eu tenho mais sustentação. Se eu tô mais superficial, eu vou usar um mais fininho, porque eu vou fazer um acabamento fino naquela pele. Então, para vocês é tudo ácido hialurônico. E para nós profissionais, a gente tem que saber essa diferença. Qual que a gente vai usar, exato, em cada região do rosto ou em cada superfície, né? Profundidade. Tem um lado do desenho, né, digamos, das curvas, vamos dizer assim, que se tem na superfície da pele. Tem a cor da pele, a estética da pele, os poros estão fechados ou abertos, assim, tem vários pontos, vamos dizer assim, que são tratados? Tem, assim, ó, como a gente está um pouquinho abaixo da pele, né, eu tenho fototipos de pele, então a gente vai classificar desde o 1 até o 5, que são os fototipos de pele, né, mais claro, mais escuro. Isso vai influenciar, por exemplo, no creme que eu vou passar. Vai influenciar no tipo de laser, se eu vou fazer um laser, né? Porque tem peles que têm mais tendência a mancharem, tem peles que não têm tanta tendência. Então, isso vai influenciar, tá? Mas na escolha do produto que eu vou usar no subcutâneo, ou ali no justa óssea, daí ele não vai influenciar tanto o tipo de pele. Vai influenciar mais a idade dessa pele. Tá? Porque às vezes a gente tem uma paciente de 35, 40 anos que tem mais flacidez do que uma de 55 lá que chega para mim no consultório. Então tem bastante diferença a idade do paciente com a idade da pele, devido à alimentação, devido ao estilo de vida, aos cuidados, né, a hidratação que aquela paciente fez ao longo dos anos. A flacidez, ela fica em cima do músculo, na formação do tecido que tem em cima, embaixo da pele, no caso, é isso? Não, a flacidez ela pode ser tissular, que ela é a flacidez da pele mesmo. Que é bem superficial, no caso. Isso, e depois a gente tem a flacidez muscular também, e tem essa flacidez do tecido conjuntivo. Esses colchinhos de gordura são almofadinhas que vão estruturando o nosso rosto, e esses tendões que ligam essas almofadinhas, eles também vão tendo um afrouxamento. Então, também vão pesando. Com a ação dos músculos depressores, principalmente da face, a gente vai tendo essa queda e essa impressão de derretimento da face. Né? Então, tudo isso vai influenciando os graus de flacidez. Tudo por culpa da gravidade. Não, mas é legal, assim, ter essa consciência. O que é melhor uma pessoa fazer? Desde quanto mais cedo possível começar a se preocupar em cuidar da estética, assim, do rosto, do corpo. Talvez não com um procedimento mais invasivo, mas um cuidado mais preventivo. Ou existem casos extremos que não tem muito o que construir. Qual é o tipo de situação que tu enfrenta, assim? São dois extremos, né? Eu acho que quando a gente é mais novo, o que a gente puder fazer para aquele velho ditado, né? A prevenção é melhor do que a correção. Então, prevenir vai ser sempre mais vantajoso do que eu ter que tratar. O tratar, ele vai ser bem mais trabalhoso. Eu falo para as minhas pacientes, agora a gente vai fazer tratamento. Então, a gente vai reverter ali muitos anos de perda de colágeno, de falta de hidratação, então leva mais tempo. Mas é possível. É possível. É possível até certo ponto, né? Então tem momentos, como eu falei, que
dependendo do que a paciente quer, tem que ir para cirurgia plástica. Ah, entendi. Mas eu digo que até na cirurgia plástica, que também não é para sempre, né? A gente tendo uma qualidade maior de pele, uma espessura maior desse tecido, ou seja, um tecido que já está sendo bioestimulado, tratado, hidratado, ele vai responder muito melhor para o cirurgião plástico. Sim. Né? Ele vai ter um efeito muito melhor, o resultado final vai ficar muito mais bonito. Sim. Muito mais natural também, né? Então, acho interessante sim fazer um preventivo, dependendo da idade, com cautela, pouca coisa, mas já ir considerando tudo isso. E quem também já for mais velho, também, não tem mais o que fazer. Não, tem como fazer. Tem como melhorar bastante, sabe? E até tu falou um ponto interessante, né? Essa questão dos sinais que são genéticos, não sei se eu posso dizer assim, ou de família, né? Tu falou da ruguinha, né? Que te incomodava, que foi o que te despertou para esse mundo. Às vezes a pessoa também pode observar esse comportamento no pai, na mãe, nas pessoas nos antecessores, digamos assim, né? E ver como isso vai se manifestar na vida dela e tentar tratar, né? De alguma maneira. Exatamente. Quer saber como é que a sua mulher vai ser quando mais velha? Olha pra sua sogra, né? Não tá errado. Sim, sim. Ontem a minha filha botou um app de o meu rosto e o rosto mais velho. E eu fiquei igualzinha a minha mãe. Igualzinha. Eu já sei como é que eu vou ficar, né? Uhum. Se eu não fizer nada. Então, sim, a genética influencia bastante, né? Tinhas comentado a questão da alimentação. Tens cuidado, tens passado informações a respeito disso para o pessoal? Olha, uma coisa que eu aprendi que eu não sabia era beber água. Tá? Eu bebia muito pouca água. Vou até dar um gole. E esse ano, assim, ó, eu aprendi a beber água. E isso faz bastante diferença. E a alimentação, né? Eu vejo que cada vez menos a gente consome mais carboidrato, mais industrializado. E menos a gente desembala mais e descasca menos. Sim. Né? Isso é muito difícil. E a quantidade de proteína também. Eu sou muito a favor do consumo de proteína. Nós também. A gente adora esse assunto. Exato. E é um dos motivos que eu prescrevo o colágeno para elas. Uhum. Né? Como uma fonte de proteína, porque eu sei que é mais difícil, talvez, um whey ou comer 4 bifes de carne, que seria o ideal, né? Então eu tento pelo menos prescrever, por isso que eu faço os meus manipulados, porque eu sei que assim ali eu tô garantindo que elas vão fazer o mínimo necessário para que o corpo ter as ferramentas para poder fazer a adaptação que ela precisa no corpo, né? Exatamente. Loucura esse negócio. A gente começa a comer muita porcaria e acaba fazendo o corpo passar por faltando material para chegar e construir os materiais que mantêm o corpo vivo. Trabalha em sofrimento. Trabalha sempre em escassez, né? Exato, exato. E daí o corpo vai priorizar algumas coisas, né? Então a prioridade não vai... Tem uma enzima que ela converte a melanina do cabelo e converte o hormônio T3 em T4. Se ela tiver que escolher, ela vai escolher o hormônio, ela não vai escolher o cabelo. Em deixar o cabelo... Sim, exato. Né? Ela vai deixar o cabelo branco. Exato. E vai privilegiar. Exatamente. O hormônio, né? Uhum. Então, o corpo, ele é seletivo. E a pele, e com a pele ele também vai fazer isso. Tanto que o primeiro sinal de desidratação a gente já sente na nossa pele, né? Sim. E é difícil, tem que beber água até sentir que a pele tá mais hidratada. Agora falando do teu novo negócio, né, que você começou a atender em consultório e tal, eu sinto que teve um boom, assim, estético no mundo, né? Eu me lembro muito que isso começou com cirurgia plástica de implante de silicone, assim, acho que foi a primeira coisa que eu me lembro que virou uma febre. E aí começou a vir todo mundo olhar para o mundo da estética. Até então, acho que as pessoas imaginavam que era muito inatingível, né? Ser como uma atriz ou um ator lá de cinema, era uma coisa muito longe. E aí isso foi se aproximando, assim, as pessoas que a gente conhece começaram a fazer procedimentos estéticos e tal. E hoje isso, de certa maneira, tá bem próximo, assim, tá muito acessível no sentido de você consegue fazer com certa facilidade. Como é que tu tem visto, assim, essa procura das pessoas? Parece que tá todo mundo olhando pra isso. Que bom! Eu vejo muito bem, né? Primeiro porque eu acho que é um autocuidado também. Então não é só a beleza por ser bonita, né? Claro que a gente está inserido numa sociedade que cobra muito de nós. Sim. As modelos, as atrizes, elas são todas muito perfeitas,
né? Então, de certa forma, a gente também quer ser que nem elas, né? Ela é símbolo de sucesso, de, nossa, bem-estar. Mas eu acho que é muito mais que isso, assim. É o cuidado que a gente tem ao momento que a gente para, o paciente chega lá no meu consultório, toma um cafezinho, come um chocolate, conversa, desabafa, às vezes elas ficam só Sim. desabafando. Uhum. É o momento delas, né? E então, por isso assim que eu apoio nesse sentido. Não de ser mais bonito e de ter todo o rosto igual a uma modelo, nem nada disso. Cada um é único, deve ser tratado como único, mas o fato de estar indo lá e estão aí, as tecnologias estão aí para a gente poder aproveitar, né? Extrair o melhor delas. Mas eu acho que é um autocuidado que a pessoa tem, sabe? E como é que está indo o mercado caminhando? Porque a gente vê, ela falou a respeito da de cirurgia nos seios. Como é que é mexida no nariz é uma coisa também que tá bem comum, né? É verdade. Mexida no lábio. Como é que tu tá vendo esse processo de tentar caminhar para uma idealização de uma mulher perfeita, vamos dizer assim? Eu não paro muito nos padrões, assim, tá? Eu acho que, de novo, cada rosto é único e a gente tem que ressaltar a beleza de cada um da maneira que dá. Tem coisas de nariz que eu vou conseguir melhorar, tem coisas que eu não vou conseguir, né? Então, a gente vai até onde dá, mas muito mais do que seguir os padrões, de deixar todo mundo bonito, é mostrar para aquela pessoa que, ó, talvez tu não vai ficar igual a Angelina Jolie, porque o teu Sim. lábio não comporta essa quantidade de produto, né? Então, explicar para elas, tratar bem dessa expectativa, né? E realçar a própria beleza dela, né? Pois é engraçado, em vez de fabricar digamos, uma identidade, digamos, um perfil que vai fazer você ter digamos, uma face interessante, né? Apresentar uma linguagem que seja própria, que te marque. Muitas vezes as pessoas procuram, digamos assim, eu quero ficar parecida com uma determinada pessoa, não quero identidade, eu quero a massa, eu quero chegar e ficar parecido com todo mundo tá fazendo. Tem, né? Tem uns doidos aí que já gastaram milhões com cirurgias plásticas para poder ficar parecido com alguém, né? Mas eu acho que isso é o extremo, não é o meu objetivo. E eu, como profissional, tô lá para instruir elas disso, né? O que é legal falar aqui é que, assim, ó, na verdade, a gente tem conceitos de beleza no nosso inconsciente. Porque por que todo mundo acha a Gisele Bündchen bonita, né? Ela tem um padrão de beleza que é harmônico, mas porque tudo ali nela é harmônico. Sim. Né? Não quer dizer que se tu é diferente da Gisele, tu não vai ser bonito. Pode ter outro tipo de harmonia, né? Exatamente. Então a gente estuda isso, a gente estuda essas medidas, o que é belo, o que não é, o que envelhece um rosto e o que não envelhece. Isso é quase que um padrãozinho, né? A gente vai ter os traços, as quedas vão ser as mesmas, porque os músculos estão localizados no mesmo lugar, então eles vão puxar para baixo naquela linha. Entendi. Entendeu? Porque a anatomia, ela é um pouco, ela É o corpo humano. Exatamente, né? Ela não quer dizer que é igual, porque não é igual, né? Sim, A gente sim. tem as... Mas a anatomia segue uma lógica, assim, a gente pode dizer assim. Exato, exatamente. Segue um padrão, né? Então, tem esse padrão. Mas cada um é diferente e reage diferente. Agora já perdi qual que era a pergunta ali, mas... Não, mas eu acho que é legal ter essa discussão, porque a gente também tem toda a questão de uso de redes sociais e eu acho que os filtros, né? Os filtros começaram a... tem filtro alterando até o desenho do rosto, né? Todo, engraçado. Né? Tem todos os tipos de filtro, né? Tem até pessoas que comentam, né? A pessoa se olha com aquele filtro, né? Ela... E depois da pandemia, muito mais, né? Sim. Porque daí as pessoas começaram a trabalhar online, começaram a se ver diariamente nas câmeras e começaram a vir desesperadas pra mim. Me ajuda, por favor. O que é o demanda assim mais comum que tens observado assim? O que as pessoas têm buscado? A paciente chega com filtro, eu quero ficar que nem esse filtro. Chega também, chega. Já acontece isso? Acontece, acontece de tudo, né? Acontece coisas que eu digo que eu não vou fazer, também acontece. Sim. Né? Mas eles vêm muito com essa demanda. Eu tô trabalhando muito na internet, ou eu tô fazendo vídeos e eu não tá legal. Então, mas é muito rugas, formato do rosto e flacidez.
É o conjuntinho ali, o trio. Esse seria o pack básico, assim, o pack essencial para desenvolver um trabalho de estética no rosto. São os pontos que se atacaria de maneira geral, assim. Então, se tu é mais novo, tu não vai ter queda, né? Uhum. Então a gente vai tratar ali uma qualidade de pele, uma ruguinha que já tá aparecendo. Se tu é mais velho, a gente já tem que trabalhar mais a flacidez, que daí já vai aparecer mais, e daí vem as quedas. Eu faria uma lipo de papada, por exemplo. Pra dar um contorno facial, né? Ficar com o queixo do Johnny Bravo. Não, mas isso, e daí o que acontece? Por exemplo, né? Vamos falar um pouquinho de ti. Se tu fizer, o que isso vai te dar, tá? Isso vai te dar uma cara, eu não sei qual que é a tua idade. 32. Mas vai passar um ar um pouco mais de homem, mais maduro, e vai passar um ar de mais força. Uhum. Por quê? Porque no nosso inconsciente já está implementado que um homem que tem... Johnny Bravo. Sim, exato. Quem que é o Johnny Bravo, né? O Fortão, pega o exato. bonequinho do Max Steel, todos eles. Isso eu não sei quem é. Mas é tipo um Johnny Bravo, enfim. Mas acho que a imagem que as pessoas têm, né? É uma imagem que foi criada, né? Enxergada pela sociedade como um homem durão, assim, que vai resolve. Um homem forte, isso, né? exato. Então é isso que traz. E muitas vezes é isso que a gente quer buscar. Chegou no meu consultório uma paciente falando, olha, eu achei que a minha imagem nunca fosse refletir no meu trabalho. Mas hoje, com 30 e alguns anos, eu tô sentindo necessidade de passar um ar de mais mulher, de mais madura, com elegância. Achei bem legal ela me trazer esses pensamentos, assim, que já era o que eu pensava, mas geralmente é o que falo pro paciente, né? E ela já veio com toda essa retórica pronta. Mas é engraçado, e isso faz muito sentido, né, Luiz? Essa percepção que as pessoas têm sobre nós, assim, isso diz muito sobre como aquela relação vai ser construída, né? E por mais que a gente tente ignorar o aspecto estético, né? E aí a gente começa a trazer elementos que às vezes são criticados, como, por exemplo, a roupa que você veste, o carro que você anda, como você se porta num determinado ambiente. Tudo isso contribui positiva ou negativamente para como as pessoas vão te enxergar. E não tem como negar isso, né? Não adianta, né? A gente tá fazendo um pré-julgamento sem nem ter consciência que a gente tá fazendo, né? Aquele primeiro segundo que conta, né? Isso. Então, de certa forma, a nossa imagem conta muito. Uhum. Que nem se eu chegasse aqui hoje de camiseta e chinelo, né? Sim. Pô, a Luísa não tá trabalhando, ela não tá me levando a sério. Sim. Né? Eu ia passar a imagem e tá pensando, né, que a gente tá aqui fazendo o quê? Sim. Então, essa imagem... E não adianta, não vamos ser hipócritas, a gente gosta de coisas bonitas. Sim. Né? Todo mundo busca isso. Todo mundo busca de alguma forma. Então, eu não quero endeusar e dizer que isso é o mais importante, mas, de certa forma, nós, na nossa sociedade, damos valor para isso. É engraçado, eu fico sempre lembrando daquela cena não a cena, mas o animal, né, o pavão, né, digamos, ele tem aquele rabo gigantesco, né, que digamos, não é funcional, mas teoricamente ele é construído para chegar e fabricar a atração para a da fêmea. Ele chega e cultiva aquele tecido, mas que é teoricamente, não sei qual, mas que ele não vai fazer nada com aquilo, né, teoricamente não vai caçar, não vai fazer nada com aquele material que está nas costas dele. E, de certa forma, a gente faz um esforço biológico para manter uma estética, uma simetria, coisa parecida, para chamar a atenção das pessoas que estão em volta. Então faz parte da nossa natureza humana. A gente sempre vai ter um objetivo, né? Ou a gente quer ser mais aceito entre um grupo de amigas, ou a gente quer algo do sexo oposto, a gente quer atrair um parceiro, ou a gente quer poder se posicionar melhor no trabalho, no mercado de trabalho. Por mais que a gente não tenha consciência, a gente tem sempre um desses objetivos. É isso eu tento entender ali das minhas pacientes também, né? O que ela tá buscando? Às vezes nem ela sabe, né? Mas eu sei que a gente quer, de certa forma, algum tipo de aceitação ou inclusão. Então, também dá para começar pela área externa. Tem a área interna, tem o fortalecimento, mas é uma via de duas mãos. Tem que acontecer de um lado e do outro. Sim. E tem essa questão toda do esforço, né, de você se cuidar para chegar, ficar interessante para as pessoas conviverem com você, né, você chegar e ser convidativo, teoricamente, para ficar no mesmo ambiente com as pessoas. Exatamente,
É doido esse negócio. Como é que foi esse processo de transição, Maquel? Tinhas falado que tu acabasse encontrando um novo propósito para tua vida, no sentido de achar o lado da estética. Todo mundo passa, muitas vezes, por esse processo de não estar se achando no lugar onde é que está, e fica procurando outra direção, aí fica aquele receio, mas eu já construí tanto, já fiz uma coisa bacana, e por que eu vou agora chegar e dizer que isso não é mais o meu sonho? Essas transições nunca são fáceis, né? Digamos, a gente até brincou que o universo, de certa forma, ajudou um pouco, mas a gente sabe que todo mundo vai olhar e diz assim, por que você está fazendo esse processo de transição, considerando tudo já construiu? Eu sempre gostei muito da farmácia, sabe? Eu gostava bastante, mas eu também achei que que tinha algo mais e maior. Então eu não duvidei porque eu sabia que tinha isso, assim, eu tinha um espaço físico um pouco limitante, né? Eu ficava indo buscando cursos de administração, de gestão, que não era muito o meu. Eu não tinha aquele dom, então não fluía muito, Tu né? queria ir mais pro lado de negócio, assim. Não muita planilha pra mim, era Sim. muita administração, né? E eu acho que eu sempre fui mais da arte ali. Então hoje eu criei, foi natural, não posso dizer que foi difícil, precisou de bastante dedicação, né? Mas eu não tinha dúvidas. Digamos, como é que você decidiu, assim, não decidiu, mas assim, você sentiu que estava na direção que você, achava que fazia sentido? Como é que foi esse lado, assim, tipo, você estudou administração, digamos, foi para aprender planilhas. É útil para mim, isso aqui vai fazer diferença para mim, mas daqui a pouco você percebe, não é isso que eu quero. Tem uma transição, aí de repente você chega, eu vou trabalhar com a parte da estética. Cara, me achei. Como é que foi isso? Exatamente assim. Me achei, é isso aqui. Eu fui fazer estética, na verdade, porque eu queria, eu estava passando por dificuldades, assim, né? Tava cada vez mais difícil o mercado, então eu precisava buscar uma outra alternativa, uma outra fonte. Se reinventar. Exato. E eu achava que eu queria, na verdade, um consultório farmacêutico para ser uma extensão da farmácia. E eu poder fazer as práticas clínicas de farmacêutica mais voltada para a doença. Só que não tinha esse curso aqui. Então eu fui para a área da estética. E quando eu cheguei lá, eu falei assim, meu Deus, mas é isso que... Foi o acaso? Abriu o universo. O acaso jogou na tua frente? Mais ou menos, Gente, é isso. E daí, fazendo os procedimentos, e dando certo, e ficando bonito e muito bom, eu falei, eu nasci para isso. Eu vi ali que, assim, até modéstia à parte, mas que eu tinha esse dom mesmo, assim, até hoje, eu faço um procedimento, eu atendo bastante, e quando eu finalizo, assim, que o meu olhinho brilha, as pacientes comentam, meu Deus, Luiz, eu gosto de ver o teu rosto brilhando, né, o teu rosto de satisfação, com todo esse embelezamento, né, mas foi um pouco empírico mesmo, assim, só que eu tive que ter bastante força de vontade e dizer, não, é isso aí, tá na hora de mudar, eu tenho que achar alguma coisa. Eu nunca parei, eu sempre fui fazer, então eu já tinha testado a administração, eu já tinha feito a gestão, não era nada daquilo. Exato, passei 10 anos buscando. Mas é uma coisa difícil, porque tem um bocado de gente que, digamos, fica insatisfeito. Eu me lembro de passar, por exemplo, de ficar muito tempo trabalhando numa empresa que não estava satisfeito no trabalho. E aí você fica cultivando aquele sofrimento, aquele negócio, e não toma a decisão de, eu vou pedir as contas, vou procurar um emprego em outro lugar, vou fazer outra coisa, e fica passivo, né? Não fica tentando buscar as alternativas. Eu tenho um pouco dessa coisa da insatisfação, mas assim, e aí? Sim. E aí, vamos lá. Tá sempre se mexendo. Vamos lá, exatamente. Então, assim, foi de uma hora para outra, mas não foi. Foram pelo menos os últimos 5 anos fazendo algum tipo de curso, algum tipo de especialização, até que eu encontrasse o que eu realmente queria fazer, né? E daí, sim, tudo se tornou um pouco mais natural, mas eu passei um ano inteiro sem nenhum final de semana. Era estudando, trabalhando, fazendo curso, então... Foi natural, daí eu identifiquei que era realmente isso que eu queria, e daí que eu meti mais a cara ainda, né? E fui, mas é um processo que parece que foi do nada, mas não é. Você acredita que tem uma frase que o pessoal fala dizendo que se você acha o seu trabalho, que é teu dom, que é teu objetivo, você nunca está trabalhando, você está sempre curtindo a tua vida, de certa forma, é verdade isso?
É bem prazeroso, é bem prazeroso, com certeza. Que o único ruim desse negócio que você chega e faz o teu trabalho ser uma coisa de prazer é que você não para de trabalhar. Exato. Eu tento equilibrar um pouco, sabe? Família, noivo, filha, meus pais já são mais idosos, então eu tento segurar um pouquinho, e isso foi uma das coisas muito legais que eu consegui implementar, que eu queria, né? Eu tenho uma agenda, mas eu consigo, com antecedência, fechar uns horários para fazer certas coisas, né? A minha cunhada, ela já sabe, Lu, é daqui a 1 mês e meio, mas como eu sei que a tua agenda é cheia, eu tenho que te avisar com antecedência, senão tu marca uma viagem, uma ida para São Paulo, um curso, um atendimento, e daí quando tem atendimento, 10, 15 pacientes, como é que eu vou desmarcar 15? Sim, não tem como, né? Então tem o comprometimento, e eu vou no sábado, eu vou domingo, esses dias eu tava atendendo. Eu vou de boa, com o maior prazer. Como é que é recorrente, assim, alguém que é teu cliente, vai várias vezes, é frequente, ou faz tratamentos diferentes, ou volta uma vez por ano? Como é que é essa rotina? Então, eu tenho uma linha bem natural, assim, né? Então, eu pego muitos pacientes que nunca fizeram nada, por exemplo. Então, eu começo com um procedimento para ele se acostumar. Depois eu vou para outro procedimento. E a gente está constantemente em mudança e, se pensar, envelhecendo também, né? Então, para mim, muito mais importante do que aquele paciente fazer tudo o que ele precisa em um dia é ele manter uma frequência no meu consultório. Eu vou cuidar muito melhor dele, ele vai aprender a cuidar melhor dele também com o tempo e ele vai vendo esses resultados. Então, em média, 2 a 3 vezes no consultório, né? Claro que tem gente que adora e vai mais. E tem gente que vai uma vez por ano, dependendo da idade também, não tem necessidade de muito mais que isso. Perfeito. Então a pessoa consegue modular essa demanda, digamos assim. Só que engraçado que os procedimentos, eu acho que eles são tão maravilhosos que eu falo, cuidado que é um vício. Sim. Que a gente faz, a gente gosta e a gente quer fazer de novo. Sim. E acho que também por isso que tem muitas pessoas que se passam um pouco aí. Claro, mas também tem o lado do profissional de orientar, né? De dizer, olha, não, tu tá indo longe demais, ou dá uma segurada. Sim, eu já tive casos, né, de bater o pé. Entendi. Tive que bater o pé. Do tipo, eu quero fazer tudo isso, e eu falei que não, porque não cabe, e eu não vou fazer, né? Porque o meu trabalho é uma beleza que pra mim, o que é bonito, e acredito que pras minhas pacientes também, uma coisa que seja relativamente imperceptível, né? Que as pessoas vejam que tu tá bem, vejam que tu tá melhor, mas sem nenhum exagero. Né? Então, quando alguém vem me pedir, ou quando alguém vem com alguma coisa que eu preciso consertar, mas que ela não quer tirar, porque não quer reverter, porque também pagou um preço naquilo também, poxa, eu vou tirar um ácido hialurônico, né, que eu botei, que... então tem isso. Nossa, mas que é engraçado, né, a pessoa ser tão apegada, assim... E daí eu falo, não, eu não tenho como preencher, por exemplo, essa boca com esse produto errado aqui. Sim. Vai ficar feio, e daí eu não faço. Claro. E daí eu digo, não, mas eu tô pagando. Não tem problema. Claro, porque também é o resultado. Tu usou uma expressão interessante, assim, o teu paciente vende o resultado, né? Então, não adianta tu fazer um procedimento que depois isso vá pro o mercado. Nome. Exato, né? A minha imagem. Tanto que a maioria dos meus pacientes são por indicação. Mas tu tá mais bonita, o que tu tá fazendo? Vai na Luísa, ela que cuida de mim. Sim. 1 vez por ano, 2 vezes por ano eu vou lá. Entendeu? Então, assim, não vou botar a minha mão, não vou fazer algo que eu não acredito, só porque eu estou sendo paga. Claro, não funciona. E, bom, existem vários procedimentos, né? A gente falou de alguns aqui, botox, preenchimento, o citei a lipo de papada, né? E tem um negócio que tá bombando agora, que a gente tem visto muito, que é a harmonização íntima. Que história é essa, assim? O que é isso? Tem um monte de post na internet, a galera falando. Então, isso já tem desde 4, 5 anos atrás, tá? Não é algo tão recente, Não, então. mas é que ele vai ganhando popularidade aos poucos, e por se tratar de um assunto mais delicado, sim, né, um pouquinho mais difícil. Gera assunto, gera... Gera. Não faço, não pretendo fazer, tá? Eu acho que é uma área que é até bem lucrativa, tudo, e bem interessante. Eu tava conversando com uma amiga minha em Itajaí, eu fui fazer um curso semana passada, e ela faz. Ela foi fazer.
Então, ela estava falando de casos extremos, né, que é muito importante para o homem e ele tem realmente um problema genético, Sim. tem alguma coisa. Tinha um menino que queria, ele já tinha tentado se matar 3 vezes. Um menino de, não sei se 14, 17 anos. Muito novo. E daí foram e descobriram o motivo e até um instituto que dá os cursos fez o tratamento dele de graça por 1 ano, né, porque são assuntos importantes, né? É a autoestima também. Claro. Tanto do homem quanto da mulher, né? Essa região tá bem cuidada, tudo. Então, e os resultados são bem legais, tá? Tem bastante possibilidade por aí. E eu incentivo quem sentir necessidade, que tem que fazer. Eu incentivo, eu conheço. Então, a gente falou do íntimo, vamos dizer assim, né? Tem a face e outros tecidos, a gente fala de pescoço, braço, mão, onde é que vai isso? Vai em tudo. Vai tudo? Vai. Olha, até no pé dá pra gente dar um rejuvenescimento, tá? O pessoal que faz foto do pé na internet, né? O pessoal vai lá e faz a harmonização no pé, o pack do pezinho. Vou pegar esse público. Tem que pegar esse público. O pé eu faço, tá? Então, porque assim, a gente vai tratar da pele, né? Que é o nosso embrulho de presente, tá? Então, conhecendo a anatomia, que é um pouquinho diferente, a parte de cima é toda pele, né? Concorda? Então, tem uma diferença do rosto pro corpo, mas é tudo pele. Então, se eu quero estimular o colágeno da minha pele, eu posso estimular na mão, eu posso estimular no braço, posso estimular na barriga, nos glúteos, na coxa, e aí vai. Tem preenchimento de panturrilha, por exemplo. Caramba. Se eu pudesse, eu fazia. Tá? Então, tem infinitas possibilidades aí, sabe? Dá pra gente trabalhar bastante coisa do corpo. Legal. Eu acho que também outro aspecto interessante desse universo é porque é o resultado mais imediato, né? Eu acho que as pessoas buscam isso. Você vai ver, por exemplo, é muito mais difícil alguém se dedicar academia, exato, um longo alimentação, tempo. Exato, né? Que vai demorar muito mais. Isso é uma das coisas que eu acho que é até meio viciante também. O pessoal quer apertar o botão e fazer funcionar. E acontece, né? É isso que acontece. E eu digo que às vezes um tratamento de botox 2 vezes por ano, ele faz muito melhor para tua pele do que todo dia tu passar o creme, tu tirar o creme, tu passar ele vai dar um efeito muito maior, o fato de tu não estar ali fazendo aquela movimentação toda para te dar ruga, do que um creme anti-idade. Nunca que um creme anti-idade que tu vai passar todos os dias da tua vida vai dar o resultado que uma toxina botulínica faz. E tu falou do botox, por exemplo, eu tive uma época que eu tava com o meu bruxismo muito acentuado, exato. E aí uma das recomendações é fazer um tratamento com botox, né? Exatamente. Porque daí tu paralisa ali e não... Hoje eu falei pro meu personal, ele tava com uma dor aqui. Ele, eu desloquei, não sei o que. Vai hoje à tarde lá no consultório, 5 unidadezinhas só nesse teu ponto gatilho de dor, que eu já desfaço e já melhora a tua dor. Então, também tem inúmeras possibilidades com o tratamento de botox, inclusive tem coisas que é especialidade médica, que são tratamentos de incontinência, várias coisas que a gente pode estar usando, né, para rigidez muscular. Então, pessoas acamadas, a gente também faz uso da toxina botulínica. Tá? Então, tem uma possibilidade enorme aí de tratamento, não é só na testa. Sim, não é só na testa, né? Tu desenvolveu uma técnica própria, né, o protocolo Paris. O que é isso, assim? Como é que tu teve esse insight? O que é esse protocolo? Então, quando eu digo que eu tenho o dom, né, é porque às vezes eu tô assim, tomando banho, tomando café, fazendo uma outra coisa, e eu vou recebendo uns vetores, umas fórmulas, algumas coisas assim. O protocolo Paris foi estudando, eu peguei 2, 3 técnicas do mesmo produto de fornecedores diferentes e falei, o mesmo produto, esse manda eu fazer assim, esse manda eu fazer assim, mas e se eu fizer isso aqui? Né? Então eu comecei a fazer e quando eu fui gostando muito dos resultados e cada vez fui fazendo mais, e daí quando eu fui para Paris, no congresso que tinha internacional, eu vi que os profissionais lá, profissionais renomadíssimos, todos com artigos científicos publicados, eles também estavam fazendo uma coisa parecida com a minha.
Que era Opa. um terceiro caminho, assim, em vez da orientação específica ali de um de outro. Exatamente. Deu, opa, isso aqui realmente é o que eu tô pensando. Dá certo. Né? E daí montei um protocolo de 3 sessões em que eu trago rejuvenescimento, trato as quedas, dou um resultado de tratamento de fato a longo prazo e ainda finalizo com o embelezamento. Então realmente são 3 sessões, demora 3 meses para ser feito, mas que traz esse aspecto mais natural, que é a minha linha e que é o que eu gosto, que eu acho bonito, com o tratamento, resolvendo as principais queixas da mulherada. E isso vale pra qualquer idade, qualquer... Tu faz adaptações nele. Faço, porque cada um tem uma necessidade diferente, né? Mas tem idade que não precisa ainda. Porque ali a gente vai fazer tratamento de rejuvenescimento. Tá. Né? Então, se tu me chegar com 20 anos lá, vou dizer pra que tu quer fazer o protocolo Paris, não é pra ti. Eu quero ter a minha pele de 5 anos de idade. Não é pra todo mundo, né? Sim. É pra quem precisa, assim. Então, geralmente, a partir dos 35 anos, aí ele já tem... Porque tem os níveis de acordo com a idade da pele. Então, eu tenho 3 níveis do protocolo Paris. Vai aumentando os números de sessões, né? E daí, dependendo de cada idade, a gente tem uma determinada linha que vai seguindo. Legal. E hoje, como é que tu atende? Assim, onde tu atende? Como é que esse negócio tá hoje? O teu business, assim, de harmonização facial? Eu atendo ali atrás da Angelone da Beira-Mar, num prédio que uma vez eu fui lá e eu vi que tem uma vista linda, então eu sou, assim, apaixonada pelo meu consultório. Legal. Porque eu tenho 180 de vista ali da Beira-Mar. Nossa. Então eu pego eu vejo desde o Iguatemi até aqui o shopping, quase. É verdade, até o Majestic ali eu tenho a vista, assim, 180. Então, um consultório que eu fui criando ele com muito cuidado, com muito carinho, né? Eu tento ser bem acolhedora ali. E daí eu atendo, recebo as pacientes para fazer as avaliações presenciais, que é muito importante, porque foto não é a mesma coisa. Até porque ela pode vir com filtro. Exato, depende da luz, né? Sim. Depende da roupa que tu tá, o teu reflexo. Então ali eu tenho uma luz natural muito boa, que eu consigo ver tudo. Elas falam, meu Deus, Luiz. Sim, aqui dá pra ver tudo, como é, né? E fico 1 hora conversando com a paciente para entender a necessidade dela, para escutar ela, para conhecer ela, né? Até que eu proponho os tratamentos para serem feitos gradativamente. Aí vão sendo construídos de acordo com cada necessidade da tua paciente ali. Cada uma. Necessidade versus possibilidade. Sim. Né? E eu também tento encaixar dentro disso o melhor custo-benefício. Então, olha, vamos começar por esse daqui, que ele vai te dar um resultado mais imediato. Ou vamos começar por esse daqui, que eu acho que tu tá precisando mais. Então, eu elejo algumas prioridades também, né? Para que a gente possa dar start nisso. Tem intervenções que são muito mais caras, coisa parecida? Existe uma faixa muito diferente, fácil de relação de custo-benefício? Tem de todos os preços, assim, dependendo da quantidade que a gente vai usar de material, né? Então, um pouco vai disso também. A gente começa com um valor e vai infinito. Vai infinito, é verdade? Assim? Mas é por causa dos materiais? Os materiais tem material muito caro? Os materiais são caros, né? Eles são altamente tecnológicos, desenvolvidos, demora muito tempo para eles conseguirem entrar no mercado brasileiro. Isso é uma dificuldade, eu acho, que faz o Brasil ficar um pouco para trás também, né? A Anvisa, apesar de que é muito bom que ela seja muito rigorosa, o tempo em que eles levam para fazer toda essa viabilização de um produto novo é muito demorado. Às vezes até aquela tecnologia já ficou defasada. Exato. Então, assim, são 5 anos no mínimo, né? Então, demora muito, assim, é muito burocrático, o processo é muito demorado, eles nem entendem direito lá no exterior como assim, né? Sai uma pessoa do Brasil, vai lá para a indústria, lá na Alemanha, na Coreia, olhar todos os processos, é muito bom, mas isso demora muito. Os materiais são importados, geralmente? Os materiais são importados, A gente não tem muita indústria nisso. A gente tem
Uma indústria. Tem uma indústria de ácido hialurônico no Brasil, tá? E o resto é... O que que acontece? A empresa brasileira compra uma indústria lá fora, então que já tem toda a produção. Expertise, técnica. Exato, e importa. Daí, como é dela, esse processo facilita um pouco, porque daí eu digo, não, pode ir lá e vai mexer, né? Agora tem... Senão, o processo vira muito mais burocrático. Então, demora muito. E isso encarece muito o produto, né? Além do fato de ser importado, de ser um produto nível 5, que a gente chama em termos de medicamento, porque ele é estéril e injetável, né? Então, ele é um dos níveis mais altos que tem para pegar as licenças todas, né? Sim, sim. Então, acaba se tornando um pouco mais oneroso todo esse processo. Já que tu falou disso, assim, como é regulado esse mercado? Porque existem alguns profissionais que atuam no segmento de harmonização facial. Achei interessante tu falar que, ó, tem casos que na cidade é uma cirurgia plástica, aí vai pro médico cirurgião plástico. Como é que é regulado esse universo, assim? Eu acho Existem muitos farmacêuticos atuando? Não existem muitos, agora um pouco mais, eu acho, né? Quando eu entrei já eram poucos e, claro, agora um pouco mais, mas assim, a gente tem visto crescer bastante. Né? Então, dentistas, fisioterapeutas, biomédicos, agora biólogos também, enfermeiras. Mas eu acho que cada um saber o seu limite, né? Ali, como eu disse, a gente trata pacientes saudáveis, a gente não tá aqui para tratar nenhuma doença. Claro. Né? Isso a gente vai deixar para o médico, ou casos de cirurgia. Saber identificar até onde vai o poder do nosso trabalho e o deles. Acho que isso é muito legal. Agora, bom, é isso. Tá. Depois eu trago outro assunto polêmico. Não, é interessante, assim, definir bem esses limites, porque eu acho que um dos grandes pontos, até em termos do paciente, acaba ficando confuso, porque ele não... Isso talvez não seja comunicado tão bem, né? Olha, esse profissional ele vai te levar até aqui, aí a partir daqui é um outro profissional que tem que te atender. Enfim, acho que é importante, como tu falou, tu tem esse cuidado, né? Eu acho que o paciente ele não tem a obrigação de saber. Isso. Eu acho que é a obrigação do profissional, saber até onde ele pode ir e deixar isso muito claro, né? E isso eu acho que é no mínimo profissionalismo. Sim. E como é que nós estamos vendo essa parte da internet entregar tanta informação a ponto da pessoa querer saber mais do que profissional? Eu vou fazer meu próprio botox. Eu não tenho muito caso, tá? De paciente, mas existem. Já tem o tratamento definido já por ele. Assim, ó, eu tenho paciente que chega dizendo que quer botox na boca, que não se aplica, e ácido hialurônico na testa, que não se aplica, é o contrário, né? Então, até aí tudo bem. Mas tem pacientes que já fizeram, então que tem um certo conhecimento e que chega achando que sabe, e que bom que sabe. Pô, me poupa um trabalho enorme. Sim. Né? Mas peraí, quem aplica, quem sabe todas as diferenças somos nós profissionais, né? Mas eu não tenho problema com isso, não. Assim, eu acho que eles confiam tanto em mim e eu sei do que eu tô falando, né? Então, acaba que não chega muito... Isso não me incomoda muito. Entendi. Mas também tem esse ponto, né? Às vezes eu acho que é bom, na verdade, porque como tu falou, o paciente chega com um nível de consciência um pouco maior. Talvez, obviamente, ele vai ter alguma visão errada, né? Ou não tão bem ajustada, porque ele acabou consumindo esse conteúdo de maneira aleatória. Mas, pelo menos, o teu processo orientativo já trabalha para ajudar ele a definir melhor, assim. Ele já tem um nível de consciência, Isso, acaba fazendo mais sentido. A hora que eu explico um pouquinho melhor... Né, tira umas dúvidas ou algumas rupturas ali de informação, acaba fazendo mais sentido, né? E às vezes fica até mais fácil. Legal. Em que canais que tu distribui teu conteúdo? As pessoas que querem ver, conhecer as coisas, tu produz muito conteúdo para Instagram, para internet, tá bastante presente, tu gosta? Eu tô só no Instagram, tá? Até pensei agora, eu perguntei pra minha filha, o que tu acha? De eu ir pro TikTok? Não. Tem que ir, Tem que ir. Mas é que eu faço muito Reels. Sim, tá? sim. Eu gosto, acho que é legal. Eu consumo muito Reels, então eu acho que é bem legal, assim, um material mais dinâmico, né? Então isso eu faço bastante. E daí eu falei pra ela, poxa, mas por que
eu pegar todos esses meus rios, não dá pra eu jogar lá na rede vizinha? Não. Mas eu ainda tô pensando, tá? Eu acho que ela não quer que tu siga ela no TikTok. Eu pensei assim, será que ela não quer que eu veja as coisas que ela tá vendo? Não, mas é engraçado, assim, a gente tá vivendo um momento de um monte de possibilidades, né, de canais pra colocar conteúdo. É claro que é impossível abraçar todos eles, a gente já tentou, na verdade. Eu não sou muito tecnológica. É difícil, assim, porque as pessoas às vezes olham uma rede social e não entendem que é todo um ecossistema, né? Cada rede social é um mundo à parte. Então não é muito difícil você ter uma presença muito forte em todas elas. Tem que escolher as batalhas, digamos Não, de assim. mim, assim, às vezes 30 segundos. Isso. Quanto tempo demora pra fazer um Reels? Às vezes de 30 segundos demora bastante dedicação, né? Claro, Tem claro. que ter bastante dedicação pra fazer um material ali de Uhum. qualidade também, né? Sim. Então requer tempo. Nesse... O tempo é meio escasso por aqui. Imagina. Mas caminhasse para comunicação na parte de Instagram e Reels, assim, por causa da estratégia de potencializar o negócio? Ou como é que eu tinhas um gosto pela comunicação? Não, eu gosto muito, assim, eu gosto muito de falar, eu gosto muito de ensinar, sabe? Mas eu não tenho muito dom pra essas tecnologias, as redes Dancinhas sociais. de TikTok. Tudo ou ficar mais. falando pro celular, né? Te pega o celular e começa a contar história, não sei o quê. Também não consigo muito, assim, ó. Eu não tenho problema em falar, né? Mas eu também não me dedico muito tempo, assim, pra isso, sabe? Eu acho que é legal, sim, a gente tem que estar presente, porque é uma ferramenta que tá aí e que dá um super resultado, né? Quando bem trabalhada, tudo. É a nossa vitrine hoje em dia, né? De todo mundo, de todas as profissões, a gente consegue encaixar ali nas redes incrível, sociais, né? Eu vejo, né? tipo, vai te contratar, fazer uma consulta com um determinado profissional, você procura o Instagram da pessoa. Tipo, você tem que pegar uma referência pelo Instagram. Então eu tenho que estar ali, né? E eu tenho que fazer de qualidade também. Então isso é quase que não é uma obrigação, mas assim, é que eu sei que tem que ser feito também, né? Senão a gente não existe. É loucura, né? Esse impacto É isso. Então a gente tem que existir ali de alguma forma, né? Então é mais por isso, assim, porque eu tenho que estar lá. Porque final de semana eu até dou uma esquecida dele. E os clientes se envolvem na comunicação do Instagram? Sim, exato, e aí que tá. Claro que muita gente já é meu paciente, já me conhece, né? Mas eu tenho como se diz, uma conversão muito alta, assim. Então, serve até como informação para eles, porque nem sempre na consulta eu consigo passar tudo, todas as possibilidades, todas as coisas novas, as tecnologias, né? Então, e daí elas chegam... Impressionante. Uma vez eu postei um jaleco roxo que eu comprei. Comecei a... Ai, o jaleco novo! Ai, o jaleco novo! Sim. Daí eu faço outra... Elas voltam, elas chegam no consultório todas comentando, assim. Então dá um impacto muito grande, né? Que legal. É uma forma de construir um relacionamento, né? Com as pessoas. Uma forma de construir um relacionamento. De manter um relacionamento, né? A pessoa manter aquilo vivo, né? Essa conexão viva. Luísa, você estava lá na tua farmácia empreendendo, 10 anos de história e vendo necessidade de reinventar o teu negócio. E aí se dedicou muito por um ano para construir uma nova carreira. A Luísa de hoje é muito diferente daquela Luísa, assim, o que tu diria pra ti mesma naquele momento, assim? Lembra de um dia lá, tu no balcão da farmácia? Eu vou me emocionar agora. Com certeza, a Luísa de hoje faria, que nós estamos juntas, tu não tá sozinha, que tu vai conseguir tudo que tu desejou e que tu sempre quis. Tu vai se achar. Então hoje tu sente que valeu a pena, assim, esse... Não faria nada diferente. Em nenhum momento, desde a minha faculdade e tudo que aconteceu na minha vida e os 10, 15 anos de farmácia não foram à toa. Acho que isso tudo só me tornou hoje uma profissional melhor. Com mais conhecimento, ele nunca é demais, né? É infinito. Então toda essa experiência eu não faria nada diferente. Faz de novo, porque tá tudo certo. Que massa. E o que tu tá enxergando pra tua carreira daqui pra frente, assim, o que? Tu tem algum objetivo? Certamente tem, né? Porque dá pra perceber que tu é uma pessoa que tem metas e lugares onde tu quer chegar, mas tu tem alguma ilustração, assim, do que tu imagina pra Luísa daqui pra frente? Os planos agora são aumentar o consultório, né? A demanda tá maior também, então... colocar até outros profissionais ali para complementar alguns tratamentos que eu não faço, que eu escolho não fazer, ou que realmente não me cabem, né? E aumentar também um pouco os meus atendimentos em São Paulo,
que eu vou quase todo mês, então começar a ter uma frequência um pouquinho maior também, que a demanda de lá também aumentou. Quem sabe aí alguma coisa internacional que eu não posso falar. Pois é, tu falou bastante coisa de fora, então... Como é que chegou os clientes de São Paulo? Os clientes de São Paulo foi assim, ó. Eu conheci uma menina de férias e ela começou a me seguir, começou a gostar do meu trabalho, veio para Florianópolis, fez procedimento comigo, gostou muito e falou, tu tens que vir pra cá, tu tens que vir atender as minhas amigas. Vem pra cá, eu vou te arranjar uma sala. E ela te carregou, então. Ela me obrigou a ir pra lá. E eu fui, e os pacientes gostaram. E a questão na estética, a gente cria um ciclo, né? Sim. E uma confiança com esses pacientes. Então, um mês e meio, eu tinha que voltar lá pra ver eles. E daí eles já tinham trazido mais 3, 4 pra me conhecerem. Entendi. E assim foi indo. Daí então, tu quase abriu um consultório em São Paulo. Você vai morar em São Paulo agora ou não? Não, Florianópolis é muito bom, né? E é 50 minutinhos, né, Luiz? Eu gosto muito de São Paulo, adoro ir pra lá. Eu acho que tem uma cidade incrível com muitas coisas pra gente fazer e explorar, né? Tanto de mercado. Eu acho que lá o pessoal, em termos de trabalho, assim, faz mais acontecer, né? Então é muito legal estar nesse meio todo, o pessoal trabalha mais, assim. Sim. Então é muito bom estar lá, mas eu vou me manter aqui na minha cidade maravilhosa, né? Porque afinal de contas eu sou manezinha, né? Sim, Floripa é Floripa. Então, né? Floripa tem meu coração. Legal. Deixa pra gente as redes que tu trabalha, né? O teu Instagram, a tua arroba, ou outro canal que tu queira deixar para o pessoal poder conhecer o teu trabalho. A gente vai deixar todos os links na descrição também. O meu arroba é DRA Luísa Cazé. Luísa com S, Cazé também, de sempre. Legal. E ali no próprio link da bio, a gente tem direto o WhatsApp. Então, quem quiser marcar uma avaliação, eu não cobro esse primeiro momento, essa minha primeira hora com o paciente, né? Então, eu dou de presente para eles. Então, se quiser me conhecer mais, saber mais das coisas, tirar dúvidas. Legal. Né? Pode tanto me chamar ali no Instagram, mas também pode marcar uma avaliação pra gente estar se conhecendo pessoalmente. Show de bola, então, é isso aí. sempre um prazer. Que bom, muito bom te receber aqui, Luísa. Muito obrigado, né, obrigada. pelo teu tempo aqui com a gente, por compartilhar todo esse universo que a gente ainda não conhecia tão a fundo, né, Ferrari? E certamente isso inspira as pessoas de buscar uma harmonia para sua vida, né, estética, mas também que ressalte aquilo que as pessoas realmente são, assim. Acho que esse é interessante que tu caminha nessa linha. Eu acho que é legal, é essencial no momento que a gente está vivendo. Eu acho que eu vou deixar um recadinho, Jimmy, para quem tem medo de fazer harmonização facial. A gente vê muita coisa exagerada por aí e isso acaba assustando. Eu vejo isso muito no consultório. Acaba assustando muito as pessoas porque elas não querem um resultado exagerado, né? E como essa é a linha em que eu trabalho, né, eu vou dizer para as pessoas que quem tem medo não tenha medo de ser a sua melhor versão, né? Se a gente tem alguma coisa que a gente pode melhorar, por que não? É possível fazer harmonização facial, fazer os procedimentos da harmonização sem resultados exagerados, né? Sem perder a sua essência, sem perder a sua beleza, sem se tornar irreconhecível para os outros. Perfeito. Né? Então não tenham medo. Show de bola. É um bom recado, é um bom insight. Eu achei engraçado que você chamou a atenção desse lado da insegurança, né, de chegar e a fazer uma intervenção que, digamos, imagina, de repente vai fazer mal para mim, ou como é que talvez vou ficar estranho, digamos, eu não vou me reconhecer mais. Então tem muitos medos que teoricamente tem que ser enfrentados. Tem muitos medos, tem o medo da dor, nem dói tanto assim, tá? Senão ninguém voltava, né? Então a gente tem também aí um monte de anestésicos e tudo mais. Mas o pessoal tem muito medo de não se reconhecer, de não gostar. Né? E daí isso também é legal dizer que os procedimentos são reversíveis. Tá? Então, não gostou, achou que nunca tive que tirar nada de ninguém, mas assim... eu até fiquei sabendo que o teu apelido é Mão de Fada, né? Que tu tem esse apelido. Exato, esse apelido é muito engraçado, porque ele veio lá da farmácia, lá de trás, só que eu nunca falei pra ninguém que eu tenho esse apelido. Mas ao mesmo tempo todo mundo me chama de Mãos de Fada, assim, ó. É bem legal porque eu tenho a mãozinha levinha mesmo. Então não dói mesmo. Não dói, exato.
Show de bola. Obrigado mais uma vez, então, Luísa. Obrigada, eu. A gente vai deixar todos os links aqui na descrição para o pessoal te procurar lá, agendar uma avaliação e se sentir melhor consigo mesmo. Isso aí, obrigada, gente. Foi um prazer estar aqui. Muito legal, foi uma baita história. Eu achei legal esse negócio da transformação de vida e construção de uma coisa bacana. E a satisfação de estar fazendo uma coisa que se agrada, né? Que gosta, né? Que é uma Exato. coisa... brilha o olho, energia legal, né? Show de bola. Já tinham recebido alguém aqui de harmonização? Não, de harmonização não. A gente recebeu de cirurgia plástica, recebemos um médico. Dermatologista. Mais especificamente harmonização, não. Ah, que bom, Nosso então. primeiro papo, a gente aprendeu bastante hoje. Exato. Que bom. Obrigado, então, a você que acompanhou também este episódio aqui no Jogando Pra Plateia. Se você ainda não está inscrito no nosso canal, se inscreva. A gente também posta vários conteúdos nas redes sociais, no Instagram, no TikTok, em outros canais, você pode nos acompanhar. Também nas plataformas de áudio. Esse episódio aqui com a doutora Luísa Caser, que você acompanhou agora na íntegra, também está disponível, né, nesses cortes. Visite as redes sociais dela, siga, acompanhe o trabalho dela e deixe seu comentário. Se você tiver dúvidas também, comenta aqui embaixo, a gente encaminha para ela, mostra para ela que o pessoal tá comentando e ela, quem sabe, pode tirar alguma dúvida que você tem aí para tomar a decisão de ir lá conhecer o trabalho dela, certo? Muito obrigado, então. Obrigado, Luísa. E até o próximo episódio do Jogando Pra Plateia. Onde é que vai ser o próximo episódio, Jimmy? Não sabemos. Você vai descobrir. Tchau, tchau. Tchau, tchau.